Fala galera, beleza? Meu nome é Kevin Gomes, como vocês já sabem, esse é o Medicina Resumida. A aula de hoje a gente vai falar sobre a visão, um importante sentido especial para nós. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a anatomia do olho, a anatomia da retina, entender como é que a imagem é formada dentro do olho e na aula seguinte nós vamos falar um pouquinho sobre as vias até chegar no córtex visual. Beleza? Tá afim do assunto? Prepara o café e vamos embora! Então, galera, o olho nada mais é do que uma câmera que se posiciona na direção do objeto que interessa focalizar. E a visão é o sentido responsável pela percepção da imagem do meio ao redor, da caracterização de objetos, da discriminação dos elementos quanto à forma, densidade, etc., que nos rodeiam. E, assim como os demais sentidos, a visão se subdivide em modalidades, que seriam a intensidade da luz, a localização espacial, o brilho, a discriminação das formas, a detecção do movimento e a visão das cores. Beleza? Mas eu fiquei falando de luz e tal, e o que seria isso? A luz nada mais é do que a energia luminosa. E se lembrar das aulas de física que diziam que a luz é uma onda eletromagnética com frequência, amplitude, elas vão caracterizar qual cor é. Pois é, essa diferença quanto à frequência é o elemento chave na determinação da percepção dos seres vivos das ondas luminosas. Por exemplo, os seres humanos detectam as frequências entre o violeta e o vermelho, mas há outros animais que conseguem detectar, por exemplo, outras frequências como a do infravermelho, ondas que nós, seres humanos, não enxergamos. E, assim como na óptica, quanto maior a frequência, maior a energia da radiação, como dos raios-x, raios gama e raios ultravioleta. Aliás, ultravioleta, pois está logo acima da faixa da luz violeta, que é a onda luminosa de maior energia por ter maior frequência. O espectro de luz visível varia do violeta ao vermelho. É só lembrar daquela regra que a gente vê nos estudos da física, VAA, VAAV, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Pois bem, a óptica é o estudo dos raios luminosos que propagam em linha reta e desviam ao se colidirem com átomos e moléculas do meio. E nela a gente aprende os princípios de reflexão, absorção e refração. E no caso da visão, o elemento chave para a gente estudar vai ser entender a refração, que é o princípio que rege a passagem de luz para o interior do olho. É só lembrar que a refração é aquele desvio que o raio tem quando passa de um meio para outro meio de características diferentes. Beleza? Mas, a gente falando em visão, a gente precisa falar um pouquinho sobre o olho antes. Vamos entender um pouco melhor esse órgão nobre do nosso corpo. Ele é o órgão especializado na detecção e análise da luz. E o olho, numa vista externa, basicamente é composto por pupila, íris, esclera, córnea, conjuntiva e os músculos extraoculares, já abordado na série de vídeos de pares cranianos. Emergindo do polo posterior está o nervo óptico, o primeiro par craniano. O interior do olho é visto pelo oftalmoscópio e de cara é possível ver vasos sanguíneos na superfície. Eles emergem da retina através da papila óptica, que também é o local de emergência das fibras do nervo óptico, que vão se direcionar para sair do olho. Essa região é notável por não possuir fotorreceptores. Assim, a luz não deve ser focalizada nessa região. Mas, e onde ela se concentra? Bem, ao oftalmoscópio é possível ver essa concentração na mácula lútea, amarelada, região escura onde responde pela visão central, o oposto da visão periférica. Nela, não há grandes vasos sanguíneos passando, mas tanto os vasos como as fibras do nervo óptico vão convergir para essa região. Beleza? Mas além de não ter vasos passando por cima, existe na mácula a região chamada fóvea, ou poço, que seria uma região de marco importante na anatomia da retina, que a gente vai ver mais à frente. Beleza? Certo. É importante também entendermos qual a trajetória da luz para alcançar a retina e formar a imagem que será processada. A córnea é lisa, sem vasos atravessando ela, e é nutrida pelo humor aquoso, que está logo atrás dela. Em seguida, há o cristalino, que é uma lente biconvexa que fica logo atrás da íris, suspenso pelos ligamentos que se aderem aos músculos ciliares, responsáveis por adequar a lente para uma focalização adequada da imagem na retina. Ele tem que ser transparente para não haver interferência na imagem que irá se formar, como é o caso, por exemplo, da catarata. Beleza? Logo atrás dele, entre ela e a retina, há o humor vítreo, que é um humor viscoso e gelatinoso, cuja pressão mantém o globo ocular esférico.
Se ele tem alteração no seu formato, ficando mais elíptico ou achatado, temos a miopia ou astigmatismo. Beleza, e como é que se forma a imagem? Tá. Para ver a convergência dos raios luminosos na retina, é necessário uma série de refrações. Assim, a córnea, os humores vítreo e aquoso e o cristalino devem ter uma adequada transparência e serem capazes de convergir os feixes de modo adequado. Alterações na sua transparência vão provocar alterações na formação da imagem, como na catarata ou como em hemorragias dentro do humor vítreo. Beleza? Certo. E o ponto de emissão dos raios luminosos e a região onde eles convergem é conhecida como distância focal ou foco. E para uma adequada focalização na retina, é preciso que a córnea tenha uma curvatura adequada. Caso contrário, a imagem pode ser focalizada em um plano diferente da retina, como é o caso, por exemplo, do ceratocone. Lembrando também que o meio externo que visualizamos, no caso o ar, também interfere. Se mudarmos o ar pela água, por exemplo, a imagem já não se forma mais do modo adequado. Você enxerga a imagem borrada, precisando o quê? De óculos para poder corrigir essa refração para que você possa enxergar de maneira nítida. Beleza? Certo. Em seguida, quem é que vem? Vem o cristalino. Como eu tinha falado antes, ele é uma lente biconvexa que consegue focalizar a imagem de modo adequado, sofrendo o fenômeno de acomodação. Como é que isso ocorre? Os músculos ciliares são responsáveis por esse fenômeno, fazendo com que o cristalino se achate ou se estique, alterando o foco da imagem a se formar, sempre com o objetivo de formar a imagem na retina. Mas com o tempo, é bom a gente saber disso, as pessoas vão perdendo essa capacidade. E com isso, o idoso, por exemplo, tem uma dificuldade para focalizar certas imagens, precisando do uso de lentes corretivas, os famosos óculos. Tá certo? É bom notar também o papel fundamental da pupila, pois ela ajusta constantemente a intensidade da luz que adentra nosso olho. Assim, ao incidirmos uma luz no olho, de modo súbito, vemos a pupila se contrair. Eis o reflexo pupilar direto. Um reflexo que envolve toda uma trajetória, em parte que a gente já detalhou nos vídeos de pares cranianos. Beleza? Agora, antes da gente seguir para detalhar o processamento da imagem, a gente precisa entender dois conceitos-chave no estudo da visão, e também importante para o exame neurológico, que são os conceitos de campo visual e acuidade visual. Campo visual é o quanto podemos ver do mundo em um dado momento. É limitado por estruturas do crânio, como a parede nasal, etc. Já a acuidade visual é a capacidade de diferenciar dois pontos próximos, e esse depende do espaçamento dos fotorreceptores e da capacidade de refração do olho. Certo? Pronto. Assim que a imagem chega na retina, ela incide sobre os fotorreceptores. Eles, basicamente, vão direcionar o sinal para as células bipolares e de lá para as células ganglionares, que vão disparar o potencial de ação para se propagar pelo nervo óptico, que de lá vai para o encéfalo. Células horizontais vão receber aferências de fotorreceptores, influenciando nos demais fotorreceptores, e células amácrinas recebem aferências de células bipolares, influenciando as células ganglionares. Agora, uma coisa que é importante a gente saber, somente os fotorreceptores são sensíveis à luz na retina. As demais sofrem interferência da luz por sinapses com eles. E somente pelas células ganglionares vão sair informações sobre a luz da retina para o nervo óptico. Beleza, pessoal? Certo. E a retina? O que a gente pode falar dela? A retina, ela se organiza em camadas. É uma organização que a gente chama de laminar, sendo que estão em sentido oposto, ou seja, a luz tem que atravessar todas as camadas até alcançar os fotorreceptores. Certo? Nós temos camadas de células ganglionares, camada nuclear interna, nuclear externa, camada dos segmentos externos dos fotorreceptores, camada plexiforme interna e plexiforme externa. Certo? E quanto aos receptores? Bem, cada fotorreceptor basicamente tem um segmento externo, outro interno, corpo celular e terminações sinápticas. O segmento externo tem discos membranosos, ricos em fotopigmentos sensíveis à luz, cuja absorção da luz provoca alteração no potencial de membrana. Os bastonetes são aqueles que têm um segmento externo longo, com vários discos, e o que tem segmento mais curto, com menor número de discos, são os cones. Assim, quanto mais discos, maior a sensibilidade pela luz, ou seja, num ambiente escuro, o que a gente vê basicamente é responsabilidade dos bastonetes, por terem maior sensibilidade. Mas, em condições com alta luminosidade, são os cones quem mais trabalham. Uma outra diferença é que os bastonetes basicamente têm o mesmo pigmento, mas os cones variam em 3 tipos de pigmentos diferentes. Ou seja, são os cones que respondem pela visão das cores.
A retina em si não é homogênea. Ela tem áreas com diferentes estruturações. Na periferia tem muito mais bastonetes que cones e muitos fotorreceptores para células ganglionares. Assim, a periferia é mais sensível à luz. Porém, a retina periférica não consegue detalhar as imagens, pois para uma boa resolução é preciso um grande número de cones e de baixa relação entre fotorreceptor e célula ganglionar. A fóvea é o lugar de mais alta resolução da retina. Assim, ela é que é a parte mais delgada da retina, não há células acima dos fotorreceptores, ou seja, a imagem incide diretamente nos fotorreceptores. Além disso, é a única região que não contém bastonetes, só cones. Certo, e como é que ocorre essa transdução de sinal? Bem, os princípios que regem a transdução do sinal basicamente envolvem receptores acoplados à proteína G e toda uma cascata de reações que vão levar à alteração do potencial de membrana no fotorreceptor. Assim, quem é que estimula esse receptor? Um fotopigmento que corre na luz até alcançar a retina. Se a gente lembrar do vídeo de potencial de ação, eu disse que em repouso a membrana tem potencial de menos 65 milivolts. Mas em uma escuridão completa, há um fluxo constante de íons sódio por canais especiais, levando o potencial para menos 30, seria a corrente de escuro. Eles são abertos por estímulo do GMP cíclico, sendo que a luz reduz esse número de canais abertos ao reduzir a quantidade de GMP cíclico, provocando o fechamento dos canais, tornando o potencial mais negativo. Ou seja, em resposta à luz, eles fazem uma hiperpolarização. Certo? Esse evento começa com a absorção de radiação eletromagnética nos fotopigmentos dos discos que estão empilhados neles. Nos bastonetes, tais pigmentos são conhecidos como rodopsinas, que seriam proteína receptora de membrana em que a absorção de luz altera sua conformação, mudando a sua coloração, mudando o comprimento de luz que consegue absorver. E isso leva a estimular a transducina, que está no disco, que após uma cascata de eventos, faz a hidrólise do GMP cíclico, que está no citoplasma dos bastonetes no escuro. Isso vai promover a amplificação do sinal, onde a proteína G é ativada por pigmentos específicos, determinando a precisão da resolução da imagem. Já nos cones, esse limiar é diferente. Ele requer mais energia para desbotar eles e provocar saturação. O mecanismo é o mesmo dos bastonetes. O que difere basicamente é o tipo de proteína envolvida nos discos, onde existem basicamente três, uma presente em cada cone, e que cada cone tem seu espectro de luz específico para captar. Assim sendo, lembremos que há três cores primárias, azul, vermelho e verde. É a combinação delas que provoca a formação das demais cores, certo? Então, nós temos três tipos de cones, cada um responde a uma dessas cores, e é a ação conjunta deles que vai formar a imagem com a cor correspondente. Com isso, Young propôs que cada ponto na retina tem três tipos de cones, cada um responde a uma das cores primárias, e cada um estimulado de modo distinto, o encéfalo vai compor essa mistura de cores, formando a imagem com as tonalidades de cores específicas. Essa é a chamada teoria tricromática de Young-Helmholtz. Beleza? Percebe agora por que de noite é mais difícil discriminar as cores nos objetos? Pois há pouca luz capaz de estimular os cones. Com isso, são os bastonetes que são estimulados, e eles têm uma sensibilidade no espectro azul esverdeado. Por sinal, a gente precisa de um tempo para se adaptar quando mudamos de ambiente claro para outro escuro, e vice-versa. Assim, temos o fenômeno de adaptação ao escuro e ao claro. Nesse momento, a pupila se dilata, aumentando a entrada de luz no olho e mais bastonetes ficam disponíveis para captar luz. Assim, quando voltamos ao ambiente luminoso, demoramos novamente para se adaptar, pois com alta sensibilidade para a luz, ficamos sem enxergar direito, pois muito mais luz está sendo captada pela retina. Certo? Mas, certo, foi captado. E aí, o que acontece? Bem, o processamento na retina ainda tem muito o que ser estudado, mas o que se sabe é que sinais de saída vão codificar a imagem a ser conduzida ao sistema nervoso central. Lembrando que quem dispara o potencial são as células ganglionares. As demais vão responder a estímulos com alterações graduais de potencial de membrana. Certo, e o que ocorre? Um fotorreceptor vai conduzir informação para uma célula bipolar, que conduz para a ganglionar, e em cada sinapse a informação é modulada por conexões entre células horizontais e amácrinas. Certo? Os fotorreceptores vão liberar glutamato quando sensibilizados, e no caso deles, a luz hipersensibiliza eles. Ou seja, a luz induz a uma menor liberação de neurotransmissor. Ou seja, também, a sombra é quem provoca a despolarização e liberação de neurotransmissores pelos fotorreceptores. Nessa camada, cada fotorreceptor vai fazer contato com as células bipolares e horizontais, sendo as horizontais quem interferem nas vias ao redor.
e nessa camada também, onde as bipolares quem levam informação por via direta. Beleza? O que vocês precisam saber de campos receptivos? É que, por exemplo, na fóvea, cada célula bipolar vai receber aferência de um único fotorreceptor, mas na periferia, vários fotorreceptores se comunicam com uma única célula bipolar. E essas bipolares se comunicam também com o anel circunstrito de fotorreceptores, via células horizontais. Esse é o campo receptivo. E a área da retina em que, em resposta ao estímulo de luz, promove alteração do potencial de membrana, é chamada de campo receptivo. A área circular da retina, com aferências diretas do fotorreceptor, que é o centro, e a área adjacente com aferências via células horizontais, que seria a periferia. E o que acontece nesses campos? Basicamente, tem uma resposta oposta entre eles. Se a luz incide no campo, o centro tem resposta oposta ao da periferia. Se despolariza o centro, hiperpolariza a periferia, na luz. E vice-versa, no escuro. Beleza? Certo. E esses sinais de saída? A única fonte de saída dos sinais da retina para o encéfalo são por vias ganglionares. Eles possuem campos receptivos e têm correspondências com as células bipolares. Ou seja, a resposta ao estímulo do centro é anulada pela estimulação da periferia em cada campo receptivo. Assim, a maioria das células receptivas não responde a mudanças de iluminação que ocorrem simultaneamente na periferia e no centro. É preciso que haja uma mudança predominantemente no centro ou predominantemente na periferia, para que hajam respostas distintas. Beleza? Que vias são essas que eu estou falando? Encéfalo? Onde é que no sistema nervoso ele vai chegar? Esse é que é o assunto que vem na aula seguinte, hein? Beleza, pessoal? Então é isso, galera. Ficamos por aqui hoje. Por ser um assunto complexo e grande, eu preferi dividir em duas partes, deixando hoje apenas para captação e processamento da imagem. Na próxima, a gente vai ver como a imagem é conduzida, processada no sistema nervoso central, como ela interfere no nosso organismo. Beleza? Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, dar uma curtida no vídeo e compartilha com a galera nas redes sociais. Falando em rede, não deixa também de curtir nossa página no Face e no Insta, hein? Valeu, galera. Grande abraço e fui!